Olá, vamos seguindo com o nosso curso, agora com a nossa segunda aula, continuando o conteúdo da aula anterior. A gente viu na primeira aula a lógica proposicional e nós chegamos até o ponto das equivalências. Você deve lembrar que a gente mostrou as três primeiras equivalências que eu chamei notáveis, né? A gente viu o teorema do contrarrecíproco para a equivalência do condicional e viu também as leis de Morgan, a negação do i e a negação do ou, ok? Então a gente pega desse ponto em diante, está faltando aí a gente ver duas equivalências, a equivalência do ou e a negação do condicional. Eu vou colocar aqui novamente o quadro que havia no final da última aula. Equivalências, digamos, notáveis. Ok? Equivalências notáveis. A primeira que a gente viu foi a do condicional. Se P, então Q, equivale a se não Q, então não P. Lembra? O contrarrecíproco, esse vem para cá, esse vai para lá e vai negado. E a gente mostrou também que na ausência dessa, no gabarito, você deveria procurar pelo que eu chamei a reserva do condicional. Então, o contrarrecíproco ou a sua reserva, você fica assim. Depois eu mostrei como segunda e terceiras regras a negação do i, a negação do ou. E eu mostrei juntas porque eu disse que elas compõem as leis de Morgan. As leis de Morgan. E elas possuem a mesma dinâmica de construção. Para você negar o i ou negar o ou, você nega um, troca de i para ou, nega o outro. No caso do i, troca de i para ou. Para negar o ou, nega um, troca de ou para i e nega o outro. Então, foi isso aí que a gente viu no finzinho da primeira aula. Ok? Agora a gente segue com a quarta equivalência notável. Agora a equivalência do ou. A equivalência do ou. Ora, quem promete P ou Q pelo sentido do operador há de cumprir pelo menos um. Quem promete P ou Q vai ter que verdadeiramente cumprir pelo menos um. Então, qual é a decorrência daqui? Ora, se não cumprir P, então cumprirá Q. Olha aí. Se não cumprir P, então cumprirá Q. Como também pode, se você preferir, se não cumprir Q, então cumprirá P. O fato é que quem promete P ou Q, se não cumprir um, cumprirá o outro. Veja, num texto bem simples, para você guardar como ideia, imagine que eu lhe prometesse pão ou queijo, P ou Q, pão ou queijo. Ora, se eu estou lhe prometendo pão ou queijo, se eu não trouxer pão, então trarei queijo. Se eu não trouxer queijo, então trarei pão. Afinal, estou prometendo pelo menos um deles, na medida em que eu usei a disjunção o ou. Ok? Então, P ou Q é a mesma coisa que se não P, então Q. Se não Q, então P. Ok? Então, reforço aqui mais uma vez o fato de que isso aqui é um modelo. P representa o primeiro lado esquerdo aqui, ó, do ou. E Q representa o outro lado direito aqui, ó, do ou. O que tiver aqui no lado esquerdo, na equivalência você vai negar. O
que tiver do lado direito, você vai manter como consequente. Tá vendo? Desse jeito. Isso para que você não se atrapalhe em equivalências assim, ó. Imagine. Não A ou B. Como é que você vai construir essa equivalência? Ora, não A ou B. Isso aqui, este não A, está representando o lado esquerdo. É como se isso aqui fosse o nosso P naquele modelo. E isso aqui está representando o outro lado. É como se isso fosse o nosso Q naquele modelo. Então, quem promete isso ou aquilo, se negar esse, então vai ter que cumprir esse. Então, como é que você nega não há? Tirando não. Percebeu? Essa seria uma opção para equivalência. Se negar esse, há, então cumpre o outro. Como também se negar o outro, ó, se negar este de cá, então vai ter que cumprir esse aqui, ó. Veja que bate certinho com o contra-recíproco. Tá vendo? Então você tem duas opções aí para trabalhar com ou. Se negar o esquerdo, garanta o direito. Se negar o direito, então garanta o esquerdo. Essas são as equivalências para a disjunção simples, para o ou. Ok? Quando isso vem em texto, digamos, bebo ou não fico alegre. Bebo ou não fico alegre. Aí você tem que imaginar aqui essa estrutura. Ó. Bebo ou não fico alegre. Se ele pede uma equivalência disso, bebo ou não fico alegre, se negar esse, vai ter que cumprir esse. Ó. Então, se não bebo, então não fico alegre. Tá vendo? Como também se negar esse, se fico alegre, então bebo. Se negar esse, então garante o de cá. Veja de novo que isso bate perfeitamente com o contra-recíproco. Essa estrutura equivale a essa e essa também. Então elas se equivalem, o que você confere aqui. O que eu acho importante, gente, é vocês perceberem que esse tipo de situação é muito perigoso você fazer no próprio texto. Não é você querer fazer entendendo o sentido ali na hora da prova. Bebo ou não fico alegre. Peraí, então como é que é? Se eu beber, então quer dizer que eu não fico alegre? Não, mas eu podia ficar alegre sem beber. Quem sabe se eu bebo também fico alegre ou se eu fico alegre eu não bebo? Aí você começa a entrar no texto e se perde ali. Não faça assim. Bebo ou não fico alegre. Chame bebo de B e chame alegre de A. B ou não A. Pronto. Ali você aplica o modelo e marca o gabarito. Ok? Porque é perigoso você ficar aí nessa do texto, vai terminar se perdendo. Ok? Bom, e a quinta e última regra de equivalência, né, dessas notáveis, né? Vocês estão entendendo que essas regras que eu estou colocando aqui no quadro e que estão aí no seu slide, elas são aquelas mais cobradas em prova, não é? Existem infinitas regras de equivalências. Aquelas notáveis, aquelas que dá para você perceber só analisando a estrutura, são exatamente essas, né? As primitivas, as básicas, aquelas que são cobradas nos concursos públicos. Então essas daí é que você tem que focar e levar para a prova na ponta da língua. Então a última é a negação do condicional. A negação do condicional. Veja. Se P, então o quê? Se você vai negar essa condição, ora,
qual é a única situação em que um condicional dá falso? Você deve lembrar quando a gente estudou os operadores na aula passada, né? Eu fiz até essa imagem aqui, ó, veja. Eu fiz essa imagem aqui, ó. De V para F. É a única situação em que isso aqui não vai funcionar. É a única situação em que o condicional vai dar falso. Então, não ocorrer um condicional, isso que quer dizer negar aquela condição, significa que ele não ocorrerá, é a certeza de estabelecer o de V para F. Porque o que nega a ocorrência do condicional é o fato de você ter de V para F, antecedente verdadeiro e consequente falso. Ok? Então, se não ocorre esse condicional, é porque esse aqui está sendo verdadeiro e esse aqui está sendo falso. Ou seja, P sim ocorre, mas I que não ocorre. Ok? Se eu dissesse assim, se eu dissesse para você, é mentira que se eu pular, então eu corro. É mentira que se eu pular, então eu corro. Tanto é mentira que eu pulo e não corro. Percebeu? É mentira, estou negando. Esta ideia de que se eu pulo, eu corro, quer dizer que se eu pulo, eu corro. Toda vez que eu pulo, eu corro. Isso é mentira. Tanto é que eu pulo e não corro. Então é assim que você constrói a equivalência do condicional. Mas, repito, outra vez, isso é um modelo. Como é que se nega um condicional? Você garante o antecedente, olha aqui, garante o antecedente e nega o consequente. Às vezes, esse antecedente vem na negativa. Não importa, copia e cola. Veja, esse P aqui está representando o antecedente. Do jeito como ele estiver, você bota aqui. E esse não que é a ideia de negar o consequente, negar esse aqui. Veja, se a expressão fosse assim, a negação de se brinco, não aprendo. Ok? Se brinco, não aprendo. Muitas vezes os concurseiros eles reclamam que a matéria é difícil, essa coisa. Já ouvi gente dizer assim, professor, é porque raciocínio lógico não tem lógica, né? Eles brincam até dizendo que isso é confuso, que é tudo. O que eu acho que acontece é que eles não sabem direito ou não perceberam direito qual é a maneira de você resolver as questões. Na hora em que a prova traz a negação de se brinco não aprendo, você tem que processar isso aqui. Vou botar aqui, como eu fiz na outra aula. Aqui a ideia qual é. A negação de se brinco, então não aprendo. Pronto. Na hora em que você estabeleceu essa estrutura, você vai ter que associar, que é o quinto caso que a gente viu. É a quinta regra de equivalência, a negação do condicional. Olhe para aqui, como é o modelo. A negação do condicional, o modelo é esse. Você garante o antecedente e nega o consequente. Então, o que é que você faz? Você garante o primeiro e nega não há. Como é que nega não há? Ok? Então, a negação ficaria brinco e aprendo. Depois que você estabeleceu o modelo e criou a equivalência, não precisa você estar ali. Como é mesmo, rapaz? Então, se brinco não aprendo, equivale a brinco e aprendo. Por que será? Porque senão você se perde nesse raciocínio.
é muito difícil, né, você conseguir dominar isso tudo, principalmente na hora da prova, onde você vai estar provavelmente já com a cabeça cheia, né, cansada, cheia de leitura, de texto, e é muito ingrato isso aí. É melhor que você seja mais pragmático, você lê o texto, traduz na estrutura, associa a uma das 5 regras, aplica o modelo e marca o gabarito. Pronto. Ali você acertou a questão. Ok? Não estou dizendo com isso que você não conseguiria perceber a equivalência ali. Consegue, se você tiver calma, olhar com atenção, mas é algo perigoso, não é a melhor maneira de você fazer na prova. Tá certo? Bom, então, veja aí no slide que eu coloquei as 5 regras, tá vendo? As 5 equivalências notáveis estão aí. É esse quadro que você tem que levar em mente para a prova. No início você vai achar, poxa Jairo, eu vou ter que decorar isso tudo aí. Não, no começo você vai ficar aperreado em querer decorar, é muita coisa, é negócio chato, com setinha, com não, com ou. Tenha calma, você tem que entender uma por uma, tem que relembrar uma por uma, e aí você naturalmente, nas questões, elas vão aparecendo e você vai gravando. Veja que tem uma cara horrível, né? Cheia de símbolo, cheia de sinais. Não é ficar olhando para esse slide até decorar. É você repassar uma por uma, é entender de novo o sentido de cada uma, e à medida em que isso for aparecendo nos exercícios, você vai treinando e vai fixando. Ok? Então, esse item talvez o primeiro item de maior importância para a prova da ESAF, né? Eu até na aula passada disse assim, poxa, tu já está no 5º item e até agora tu disseste que nada disso que a gente está vendo cai na prova. O que cai é isso aí, ó. O primeiro item que cai mesmo é proposição equivalente. Não que o restante não possa cair, não é proibido, não é lei, mas é o que de costume a gente observa pelas provas passadas da banca. O primeiro item de muito peso na sua prova ESAF é esse daí, proposições equivalentes. Por isso que esse quadro que você viu há pouco aí no slide, você tem que levar para a prova gravado em mente, mas não gravado como fruto de uma decoreba comum, de ficar olhando para ele e decorando. Mas gravado fruto de um exercício, né? É exaustivamente repetido até você criar ali a fixação e com isso obter a segurança. Ok? Bom, mas vamos em frente. Temos aí mais um item, veja o item 7, os diagramas lógicos. Esse é um item mais concreto, né? Mais fácil, mais simples. Na verdade, isso aí que você está vendo no slide é uma ferramenta que a gente vai usar principalmente no próximo assunto da lógica de argumentação. Mas ele já traz algumas questões próprias ou somente com diagramas. Sem usar argumento, já há questões que cobram somente a ideia do diagrama. E qual é a habilidade exigida aí? Qual é a competência cobrada pela banca? Bom, primeiro, que você consiga traduzir cada uma dessas expressões que você está vendo aí no seu diagrama. Essas expressões que você vê aí, todo, algum e nenhum, são chamadas expressões quantificadoras, ou são os quantificadores lógicos. Todo, algum e nenhum. Veja no gráfico, na representação por diagrama, que cada uma dessas expressões quantificadoras tem a sua própria maneira de ser representada. E isso daí, sinceramente, eu acho que não é difícil. Eu acho que enquanto eu falo aqui, você já está dando uma olhadinha aí no gráfico e de repente você já entendeu. Todo A é B, é fácil entender que todo o conjunto A deve estar contido no conjunto B. Quando eu digo que todo A é B, isso quer dizer que todo elemento do conjunto A também é elemento do conjunto B. E isso fica materializado, né, numa figura como essa que você vê aí abaixo da expressão. Já quando eu falo que algum A é B, algum A é B,
Isso não quer dizer que todo A seja. Eu só estou lhe garantindo que algum A é B. Portanto, eu garanto aqui a presença de um elemento na interseção de A e B. Algum A é B. Isso eu estou lhe garantindo. Ok? Então, o conjunto fica representado dessa forma. Já quando eu digo que nenhum A é B, então você tem aqui dois conjuntos disjuntos, ó, A para um lado e B para o outro, porque nenhum A é B, então não há interseção. Vejam que essas expressões quantificadoras, elas resumem aí as três possibilidades de relacionamento entre dois conjuntos. Quando você tem dois conjuntos quaisquer, ou um está inteiramente contido no outro, ou eles estão com alguma interseção parcial, né? Um está parcialmente contido no outro, ou então o outro extremo, eles estão totalmente disjuntos, não há interseção entre eles. Então, só essas três possibilidades. Uma dessas três será a da sua questão, claro, quando a questão trouxer essas expressões aí, não é todo, algum ou nenhum. Você vai precisar saber representar isso muito bem nos argumentos, no próximo assunto, como eu falei, isso aqui como sendo uma ferramenta para o próximo estudo. Mas eu acho que a dificuldade não está aí. Eu acho que quando você escutar assim, ó, numa questão, vê lá, vamos imaginar que ele diga assim: todo cantor é um artista. Eu acho que você não vai ter a menor dificuldade em fazer isso. Todo cantor é um artista. O conjunto de quem é cantor está ali contido no conjunto dos artistas. Não há dificuldade em você representar quando ele disser algum médico é professor. Olha o que ele está dizendo. Algum médico é professor. Ele está garantindo a presença de pelo menos um elemento aqui. Ó. Algum elemento que é médico e é professor. Quando ele disser nenhum médico é artista, então você vai representar assim, ó. Nenhum médico é artista. Agora os conjuntos são disjuntos. Então vejam que a dificuldade não é essa. Todo, algum e nenhum. Isso aí, sinceramente, eu acho que você não tem a menor dificuldade. A maior dificuldade nesse item, em questões próprias dele ou exclusiva do tópico, é quando eles cobram a negação dessas expressões. É o que está aí no próximo slide, veja. É esse quadro em que eu observei para você aí a negação de cada uma dessas expressões. Principalmente a negação do todo. Veja que é o mais farto aí, né? A negação do todo. A tendência que os alunos têm, e esse é o perigo, esse seria o grande erro, é negar a expressão todo com a expressão nenhum. Talvez essa ideia venha do tudo ou nada, né? Mas não é bem assim, veja. A ideia de tudo ou nada não casa bem aí. Quando eu digo para você que todo A é B, e eu quero negar essa ideia, negar a ideia de que todo A é B, eu estou dizendo então que todo não. Todo A é B? Não, eu nego essa ideia. Então eu estou dizendo que todo não. Isso não quer dizer que nenhum A seja B. Quando eu nego que todo conjunto A está dentro de B, eu estou dizendo que todo dentro de B não está. Isso não quer dizer que ele esteja totalmente fora. Olha aqui no diagrama. Quando eu digo assim, ó, o conjunto A, ó, o conjunto A
todinho dentro de B, eu quero negar essa ideia. Eu quero dizer, assim não. Não, todinho dentro não. Isso não quer dizer que eles estejam totalmente separados. Não. Isso quer dizer que, com certeza, pelo menos um A aqui fora deve ter. Por isso é mentira dizer que todo A é B, porque certamente tem pelo menos um aqui que não é. Veja, com um exemplo prático, uma situação mais concreta. Se eu dissesse assim, ó, digamos que aqui está a sala de aula, com todos os alunos presentes, e eu digo assim, pessoal, todos os alunos dessa sala sabem falar inglês. Aí você diz, não, professor, todos os alunos aqui sabem falar inglês? Não, eu nego, todos não. Por acaso você está querendo me dizer que nenhum sabe falar inglês? Não. Se você está dizendo que é mentira, se você está negando essa ideia de que todos falam inglês, é porque você quer me dizer que pelo menos um não fala. Pelo menos um de vocês não fala. Isso nega a ideia do todo. Então veja lá no quadrinho de novo, que o todo A é B, em hipótese alguma você pode negar com nenhum, tá vendo? Olha as opções que eu lhe dei. Todo A é B, você nega com algum A que não é B. Algum A que não é B já negou a ideia de que todo era. Ou então, se você quiser, existe A que não é B, ou pelo menos um A não é B. Ou ainda, de uma forma bem simples, negue que todo A é B. Nem todo A é B. Mas jamais negue o todo com o nenhum aqui, ó, tá vendo? Veja que o nenhum, ele é a negação do algum. O nenhum é a negação do algum. O maior erro que tem nesse assunto é você aceitar que o todo A é B se nega com nenhum A é B. Está errado isso aqui, ó. Está errado. O nenhum, ele é negação do algum. As bancas sabem disso e fazem assim, ó. Elas botam a negação de todo político é desonesto é nenhum político é desonesto. Certo ou errado? É errado. A negação de todo político é desonesto é algum político não é desonesto. Ou existe algum político que não é desonesto. Ou pelo menos um político não é desonesto. Ou nem todo político é desonesto. Mas jamais negue o todo com nenhum. Ok? Então esse é o caso aí que talvez trouxesse mais dificuldade para você. Grave desse jeito, ó, entenda e depois grave aí, fixe na mente. Nunca negue o todo com nenhum. Nenhum é negação do algum. Veja lá no quadro. Nenhum é negação do algum e aí, consequentemente, que o algum é a negação do nenhum. Né? Porque se esse nega aquele, é vice-versa, né? Aquele nega esse. Então, o algum faz par com o nenhum, na negação. Ó. O nenhum nega o algum, obviamente o algum nega o nenhum. O todo é um caso particular. Ok? Se a prova é de ABCDE e ele coloca lá a expressão todo para você buscar a negação, não duvide que na letra A apareça o nenhum. Né? É para talvez pegar o desatento ali que lê a letra A, se entrega a esse erro, né? Acha que o todo se nega com nenhum, marca a letra A que não lê nem o restante. E ainda sai dizendo que a questão foi de graça, foi facílima, essa daí eu acertei. E foi a primeira que ele errou, né? Porque não se nega o todo com nenhum. Ok? Bom, mas como eu falei, essa era a possibilidade de se cobrar esse tópico aí dos diagramas numa questão só de diagrama, só disso aí. Na verdade, esse item é muito mais um meio para um fim que a gente vai estudar na lógica de argumentação, mas aí a gente começa isso no próximo bloco.